Pessoal, sou eu, Rodrigo Farias. Vamos falar aqui um pouco sobre vermes hoje. Dominam a sua mente, agem telepaticamente, como eles se comunicam, como eles interferem na sua escolha alimentar, no seu mau humor, no seu bem-estar. Tem muita questão do instinto de sobrevivência a qualquer custo. Eles fazem de tudo para sobreviver, e a dominação do mais forte pelo mais fraco. Eles querem dominar os seres humanos. Vamos falar também sobre a fase da lua, como eliminar parasitas, como eles interferem na nossa vida. Os vermes, vírus, fungos, parasitas, eles estão aqui na questão material dentro da gente, e eles também alimentam outros tipos de seres. Então, principalmente de amido, açúcar, proteína animal, comidas industrializadas e das emoções, das sensações. Por exemplo, para comer comida crua, muitas vezes é mais difícil você vencer a questão mental de fazer algo do que realmente ir lá e fazer. Porque quando você começa na prática, você começa a sentir os benefícios, se sente bem, sua pele fica boa, você fica com mais energia, sua visão melhora, sua questão mental, emocional, física. Aprender sobre vermes é um dos pontos principais para seguir uma comida crua. Porque você vai ver a questão da dominação e como eles interferem nas nossas escolhas alimentares, nos nossos pensamentos, nas pessoas que chegam perto da gente. Mais antigos do que nós e têm um poder muito forte de telepatia. Isso fica claro ao longo da comida crua e ao longo dos processos de detox, de jejuns. E como é que você planeja algo que vai comer uma comida saudável e acaba não conseguindo? Tem um estresse, ou chega alguém e oferece alguma coisa, ou você vem alguma historinha na sua mente que eu já fiz demais, eu já tô assim, isso já é demais, eu vou comer isso é só essa vez, isso não é pra mim. Algumas pessoas falam, eu não consigo viver sem comer aquela coisa lá. Se eu não comer aquilo ali, eu não vou conseguir sobreviver. E parasitas. Atualmente a gente é feito com muitas travas para receber informações de fora, assim. Você consegue ficar 5 minutos em silêncio, sem pensar em nada? Porque vem muita informação de fora pra gente. Pode ser do ambiente, das pessoas, objetos, parasitas ou outras coisas. Fazer algo que vai fazer bem pra você e chegar e não consegue fazer, tem alguma coisa estranha aí por trás. Muita gente fala que tudo é perfeito e maravilhoso, mas quando você começa a ver a questão dos vermes, você começa a se questionar se é tudo mesmo perfeito e maravilhoso. Porque é muita dominação, é muita dor, muita inflamação. E tinha coisas que eu pensava que eu ia falar só em atendimentos e em detox, mas como essa questão de dominação dos vermes é muito forte, a gente tá aqui, então vamos aproveitar e falar. Então acompanha que é muita informação boa. Seguir aqui esse canal, comentar alguma coisa, mandar esse vídeo para alguém que me interessa. Você sabe que uma coisa não vai lhe fazer bem, aí lá vem aquele impulso. Você acha que é do seu corpo isso, das suas células pedindo aquilo? É muito importante a gente aprender a dizer não. Com educação, não precisa ser bruto, nem desrespeitar ninguém. Mas muitas vezes a gente precisa aprender a dizer não para alcançar aquilo que a gente quer. A comida crua, às vezes você pode decepcionar muitas pessoas, dizendo não. Você quer oferecer uma coisa, você diz não, obrigado. Mas sempre com respeito, né? Aprender a dizer não, você vai ficar refém da vida e dos acontecimentos, da vida das outras pessoas. Então é importante você planejar o que é que você quer para você e seguir ali o seu passo a passo. Não agir muitas vezes no primeiro impulso. Muitas vezes o primeiro impulso ele vem sujo, vem com raiva, vem com algo desequilibrado, às vezes não é seu. Se for do amor, da arte ou se salvar de alguma situação, assim. Aqui para resolver os problemas, tratar as doenças, assim, superar essas doenças. Em vários casos a gente serve de energia, como se fosse uma pilha para outros seres. Não tem verme, independente de fazer exame de sangue ou não. Eu que desde os 21 anos como comida crua, faz 7 anos, estou com 28 hoje em dia. Já fiz jejum, eliminei vários parasitas, tomo bastante suco verde e hoje em dia ainda tenho. Imagine pessoas que vivem dando um prato cheio para os vermes, que é açúcar, amido, proteína animal, produtos industrializados. Quem é barrigudo, assim, tem muita movimentação na barriga, é irritado, não dorme bem, um detox. E os vermes eles se movimentam na fase da lua. Por isso que é importante fazer o detox na fase da lua nova para a lua cheia, que é onde eles saem dos órgãos para colocar os ovos. Grandes, pequenos, gelatinosos, eles vão se partindo e ficam lá quietinhos, fingindo de morto, e depois voltam a se alimentar e ganham força. Os oxiuros, que fica lá no final, fica coçando. Tem fascícula hepática, que dá aquela vontade de comer doce, ele fica no fígado ou na região da garganta, assim.
que deixa a pessoa melancólica, com alterações mentais, com alterações, sintomas físicos, assim, de cansaço, pressão. Normalmente quem tem um intestino muito inflamado, eles comem os eflúvios do que a gente se alimenta, comem o corpo da gente, defecam ali, criam biofilme e às vezes perfuram órgãos, andam, criam bolsas assim no intestino que ficam fezes antigas, lixos, eles ficam ali escondidos. Aí de intestino inflamado que eu já vi, nossa, é bem forte, né? Ficam muito ligados ali no sistema nervoso da gente, nos intestinos. Quando vai falar de verme, tem gente que escuta, que ignora logo, fica ridicularizando isso, fazendo piada. Eu não tenho verme. Você já testou ficar sem consumir glúten, sem consumir açúcar, fazer um detox, ficar tomando suco verde uma semana para ver o que é que acontece, o que é que começa a se mexer e aparecer aí dentro do seu corpo? Se a comida crua, uma pessoa falou lá que fez um jejum bem longo e teve um embate lá com os vermes a partir de um dia lá. E o quê? Como assim? Fiquei sem entender, né? Embate com vermes? Que no início da alimentação crua eu tinha eliminado vermes, eu fiquei sério e sai assim, é? E sai, pessoal. Quando a gente faz uns jejuns ou os detox, a gente sente muito eles presentes ali. Não sei se tem como acabar com eles, mas tem como a gente eliminar eles e deixar o nosso corpo mais limpo para que não venham novos e não se reproduzam mais. Drasticamente esses sintomas da interferência deles. No início, quando eu comecei a atender com acupuntura nos detox de comida crua, uma mulher falou lá que ela tinha fungos na infância, aí nunca mais teve. E quando estava fazendo o detox, apareceu lá o fungo. Só que isso é uma questão que ele está limpando esse fungo, ele está saindo de dentro para fora. Aí pode sair em algumas partes do rosto, da pele, partes íntimas. Algumas pessoas saíam herpes na boca, mas não é porque estava piorando ali, ele estava sendo eliminado de dentro para fora. Então é bem importante entender isso sobre desintoxicação. Tá na comida crua, tá comendo bem saudável, o sol limpa muito a pele. Então pode ser que no primeiro momento apareça alguma coisa que está limpando e o sol faz muito bem pra gente que tem comida crua, ele limpa bastante a pele. O ruim tem muita questão de fungos, ele aumenta muito a quantidade de fungos, de uma toxina que tem nele. Eu já provei aquelas aveias lá que diz que é com glúten, aí o pessoal dizia que era só porque passava em umas máquinas, mas eu senti que apareciam algumas manchas na pele, aí ia pro sol e já passava. Amendoim também engrossava a pele, eu senti. O que cuida da pele é o pulmão e o intestino grosso, por isso que você trabalhando seu intestino vai melhorar muito a saúde da pele, e quem filtra as toxinas é o fígado, então pode ter muito relação com esse eixo, pulmão, intestino grosso e fígado. Questão de pele e intoxicação e desintoxicação. A pessoa que tinha um verme bem grande assim, aí colocou uma agulha lá e o parasita, ele estava se mexendo, ele morreu lá. E também já vi vermes pequenos na pele, tem aqueles bichos geográficos que eles saem andando. Isso é o que a gente vê por fora, né? Mas por dentro tem muitos também. A pessoa, ela disse que foi fazer um jejum de manhã, antes de qualquer coisa. Assim, quando ela falou que ia fazer um jejum, eu estava acompanhando lá, ela disse que começou a vir imagens na mente dela de comida, de sanduíche, disso, daquilo, e ela nem come essas coisas. Pra você ver como é a interferência deles na tela mental, nas sensações. Isso da comida crua eu sentia, quando eu ia no mar, eu sentia movimentações assim na garganta, algumas coisas. Um dos casos mais bizarros assim, que eu já vi foi eu atendendo uma pessoa, ela sentiu como se fosse no fígado, tinha um parasita lá. Aí a gente foi fazer acupuntura, em posição de mãos. Aí ela viu como se fosse energeticamente alguém querendo lá saber o que é que a gente estava interferindo ali no alimento desses seres lá. Porque esses parasitas servem também para alimentar outros seres. São experiências que a gente vive que não tem como provar, mas como há 7 anos eu atendi já muita gente que é terapeuta, que tem sensibilidade, então muita coisa acontece. Muito assim do senso comum. Ninguém fala muito sobre vermes, nem é acostumado a eliminar vermes. E ela, no início da alimentação crua, umas 7 vezes assim, eu senti bem muita raiva, viu? E olha que eu não sou uma pessoa de sentir raiva. Teve uma mulher que eu atendi, que era do Rio de Janeiro, que ela fez um detox, ela disse: Rodrigo, quando eu comecei a tomar o suco verde, como se minha mente fosse abrindo, assim, minha cabeça começou a mudar, meu pensamento. E ela disse que antes dela sair de casa, é como se não quisesse que ela saia de casa, assim, ficava acontecendo outras coisas, não conseguia arrumar a bolsa. Isso tem muita relação também com vermes. A gente trabalha com detox, que é a realidade da gente como comida crua e trabalha com isso. Quando se faz jejum, é como se a gente fosse para outra realidade ali.
fica tomando água, né? Para de comer por um período. Tem que saber quem pode fazer ou não. E no jejum é outra realidade. Questão mental, assim, da energia do ambiente, o que acontece, as pessoas que chegam perto, como você se sente. Aí tem aqueles períodos que você se sente bem e tem aqueles períodos de desintoxicação. Aí é importante falar de coisas boas, muita atenção na vibração que a gente tá, do que é que a gente vai falar. Por isso que hoje em dia eu consigo pensar bem no que vai falar, porque durante o jejum a gente tem que sempre motivar as pessoas lá, não pode ficar falando sobre assuntos que vão roubar a nossa energia, baixar a vibração. Sempre você tem que começar a perceber se o que você sente vontade de comer, se aquilo é das suas células, do seu corpo, ou se é interferência de parasitas. Ou de outra pessoa, às vezes você chega num ambiente, tem uma pessoa lá com muito verme, você pode sentir fome, vontade de comer uma besteira. Já se você estiver perto de uma pessoa que está bem saudável, se sentindo bem, a tendência é que você capte essa energia e fique na mesma vibração ali, de comer algo bom, saudável, que você vai se sentir bem e se sentir orgulhoso de cumprir aquilo que você planejou. Muitas pessoas têm sensibilidade, eu também já senti, outras pessoas dizem que quando tomam suco verde, comem iogurte de coco fermentado, kombucha, vegetais fermentados, a vibração desse alimento acaba como se fosse limpando o corpo energeticamente. Comida crua, a experiência que eu tenho nesses anos aí, se a pessoa não focar em desparasitação e tomar muito suco verde e eliminar vermes, ou ela vai ficar comendo só frutas, que é docinho ali, que é um prato para os vermes, ou vai voltar a comer comida cozida. Por isso que é importante, comendo comida crua ou não, fazer uns detox, pelo menos uma vez no ano, um detox natural. E o que a gente percebe é que quanto mais cru assim de uma vez, mais vai eliminar os sintomas dos vermes. Porque se você for ficar indo ao meu termo, aos poucos, você ainda vai estar alimentando os parasitas. Então eles vão ficar cada vez mais fortes e vai ser mais difícil de seguir um caminho na comida crua. Eu conheço gente que já foram na comida crua indo aos poucos e gente que foi de uma vez. No meu caso foi 2 meses assim sem algumas coisas de origem animal e depois foi de uma vez no cru. Foi até mais fácil, eu achei. No caso de interferência de vermes, quando você fala sobre comida saudável, a pessoa fica, vixe, não come aquilo, aquela uma coisa lá. Eu não consigo ficar sem comer isso. Se eu comer isso eu vou ficar fraco, eu vou isso e aquilo. Então a pessoa, você vê que o comportamento da pessoa, ela fica meio desesperada. Você poderia falar isso na boa, assim, mas você vê o olhar da pessoa, arregala o olho, assim, fica se movimentando, fica desesperado. Os vermes, eles conhecem você muito bem, então eles sabem qual história contar pra você. Vem aquela historinha, esse tipo de comida não é pra mim, vai dar trabalho, eu não tenho tempo, eu vou ficar velho mesmo. Isso acontecia muitas coisas assim, sabe, do pessoal ficar assim, mas hoje em dia com o tempo, já fui trabalhando isso mentalmente e há muito tempo na comida crua, acaba chegando mais pessoas hoje em dia que querem fazer um detox do que pessoas para atrapalhar. Tem gente que vai chegar assim pra você que às vezes uma informação é importante para ela. Já conheci algumas pessoas, só de falar alguma coisa assim, depois a pessoa emagreceu, ficou bem, pode fazer uma atividade física, ver a pessoa bem. E tem gente que vem só para sugar energia, então você tem que aprender a separar isso bem e se proteger. Eu trabalhei lá no spa que eram 6 pessoas durante 21 dias, eu atendia elas 6 vezes na semana. Então era bem uma questão de desparasitação e a gente vivia enfrentando os vermes, né? Os bichos lá. Tem que estar bem atento, sempre com energia boa, com um pensamento positivo. A gente sabe sobre vermes, mas se você ficar também toda hora só pensando naquilo, se você botar o foco na atenção, vai acontecer mais situações daquela. Por isso que é bom você sempre estar atento ao que é que está acontecendo. Do lado do segredo, um amigo meu falou sobre isso, que você bota muita atenção, acontece mais. Aí teve essas situações do pessoal que falava das movimentações, de eliminando parasitas. Quando eu fui fazer um jejum lá de uma semana, teve um dia que eu tava lá no topo lá do spa, lá pegando sol. Aí me deu uma raiva muito forte, deu vontade de chutar umas cadeiras lá, sair. Aí um tempinho depois, logo em seguida, eliminou um parasita bem grande, saiu. Aí eu percebi como essa questão do pessoal que é nervoso, estressado, tem muita relação também com parasitas. Sintomas de parasitas: medo em excesso, raiva, ansiedade, preocupação, tristeza, pode ter relação com parasitas. Barulhos,
movimentação na barriga. Tem muitas pessoas que no início da comida crua, quando comiam fermentados, assim, a barriga ficava fazendo muito barulho e alto, viu? Às vezes chegava perto da pessoa e ficava as duas barrigas ali fazendo barulho. E com o tempo isso vai diminuindo. Vai eliminando mais vermes e vai acalmando um pouco. O parasita, antes dele ser eliminado, ele tenta dar o último surto ali dele, a última cartada. Dá uma crise de medo muito forte, um desânimo, a pessoa acha que não vai conseguir ou tenta desistir. E logo em seguida, ele é eliminado, a pessoa fica em paz. Teve um caso que marcou muito, foi um menino lá, ele fez um jejum de 14 dias. Ele ficou lá de boa, 14 dias. Aí teve um dia lá que ele começou a sentir uma sensação assim de medo, achar que ia acontecer alguma coisa e eliminou um parasita em seguida. Depois ficou em paz. Eu me lembro muito disso, foi bem forte. A pessoa que foi fazer um detox, que ela disse que no meio do caminho estava dirigindo e viu uma placa assim, uma comida lá e passou direto. E depois, como se a mente dela ficou desesperada por aquilo, ela voltou o carro lá e ficou comendo aquilo. Pessoas também já falaram que sonharam durante o detox, sonhava comendo alguma coisa e ficava lá comendo. Aí pensava, eu não como mais isso, aí ficava lá no sonho, comendo. Os parasitas interferem também no sonho. De madrugada também, quando a gente tá dormindo, eles atuam muito. Então também da comida afetiva, que o pessoal fala muito, isso tem muito a ver com vermes também. Ah, aquela comida me lembra aquela sensação, aquela coisa da infância. Então pode ser um verme que esteja ali desde a infância. Aqui no Nordeste o pessoal fala muito de comida forte, comida regional, mas a maioria das comidas tem muito amido, inflamam muito o corpo e os parasitas se alimentam muito do amido. A experiência lá do meu jejum, quando eu fiz jejum de 7 dias, eu estava de férias da faculdade lá de fisioterapia e uma mulher falou, por que você não faz um jejum? Você trabalha aqui e nunca fez? Eu disse, é mesmo, vou fazer então. Eu aproveitei para fazer. Aí no segundo dia eu pensei em desistir. Mas aí depois eu continuei. Aí nos primeiros dias ainda dava vontade de mastigar ou de comer, mas era algo mais da cabeça, assim, do que fome mesmo. Aí a partir do segundo dia passou essa questão de comer tudo, o corpo como se já acostumasse a esse novo estilo. Percebi muito que roubava energia, celular, pensar em besteiras, assim, o sol dava muita energia boa do sol. Uma pessoa que ficava lá todo dia, você não precisa fazer isso não, você vai comer hoje ele vai jantar, hoje ele vai comer. Aí ficava ali, sabe, querendo fazer com que eu desistisse. Aí um dia eu tava lá em cima, pegando sol, desci as escadas assim, ela falou, eita, que hoje ele vai jantar, vai desistir. Aí eu falei assim, você não me conhece não, viu? Vou fazer sim. Falei firme, mas com respeito. Aí ela sentiu assim, depois disso ela parou de falar. Então é importante a gente, com respeito aos outros, aprender a se defender. Aí no final do ano agora eu aproveitei para fazer uma limpeza do fígado. E eu que já tô nesse caminho, saíram muitas pedras, imagine quem tá vivendo aí no senso comum, né? E teve um dia que uma pessoa lá, no dia da limpeza mesmo, no dia de sair as pedras, uma pessoa que tava lá perto ficou com fome, ela dizendo que foi fazer uma comida, ficou com vontade de comer. E na hora que eu fiz a limpeza, ela disse que ficou sentindo tipo umas sensações assim estranhas. Então os parasitas, eles se comunicam com quem tá perto também. Vamos para uma parte bem importante, como eliminar os parasitas. Você pode fazer uma comida crua, que já está combatendo fortemente ali os vermes, principalmente se você estiver consumindo muito suco verde, fazer alguns períodos de baixo índice glicêmico, assim, um período curto assim, e fermentados. Já trabalhei esses anos também com pessoas que faziam só um detox ali, tipo 1 semana, 2 semanas, 21 dias, 3 dias para desparasitação. Pode ser um jejum de água, mas tem que saber bem o protocolo, quem pode fazer ou não. Pode ser de suco verde, pode ser só de comida crua, com fermentados. E vou falar que alguns alimentos são bem vermífugos. Verde, principalmente com muitas folhas verdes, folhas amargas, picantes, chicória, escarola, agrião. Agrião é brabo, viu? Toma, fica tentando sobreviver, só administrando. Suco da prensa. Pode fazer o suco no liquidificador ou na prensa. Um suco sem frutas. No liquidificador faz com pepino, abobrinha e as folhas verdes. Na prensa não precisa de líquido. E aí, se quiser um detox mais suave, aí pode fazer um suco com frutas também, funciona. Verduras, abacate e o coco é muito vermífugo, principalmente quando você fermenta o coco. Você bate a água e a polpa, ou bate água com coco seco, coa ali e deixa fermentando fora da geladeira, fermentando dentro da geladeira. Porque essas comidas fermentadas, os vegetais fermentados, pode ser o chucrute, que é o repolho, pode ser repolho, coco seco, repolho, cenoura.
Só usando um pote de vidro, você coloca ali, esteriliza os vegetais. Tem um produtinho, os Seidez, para não dizer a sigla, mas é um produtinho lá que coloca. E acaba eliminando um pouco dos venenos e limpando o vegetal. Você fermenta o vegetal. E quando você coloca sua energia no vegetal para fermentar, ele vai multiplicar as enzimas que o seu corpo precisa. Aí os fermentados, eles eliminam parasitas, fezes antigas, lixo lá do intestino, regula a função do intestino. As fermentadas, que é a kombucha, que é um scoopzinho de kombucha, que você faz o chá lá, fermenta ele. E tem o tepache, que é só com água de coco e abacaxi. Você faz um processo lá de botar água de coco no abacaxi com vidro, e depois bota mais uma água de coco com esse líquido. Deixa uns 3 dias fora da geladeira, fica uma bebidazinha assim gaseificada. Dá pra tomar. Já fiz de mangaba também, fica muito bom. Tem espirulina, eu conheci uma pessoa que me falou que ele tava comendo normal, só que tomou umas doses de espirulina, que é uma alga bem forte e eliminou parasitas. E de abóbora, que é bem vermífugos, semente de mamão, você desidrata ela e consome. Tenho umas tinturas, que eu nunca tomei essas tinturas. Combo também, que um amigo meu que faz parte da minha equipe, ele já tomou. Ele tomou, que era óleo de coco, coco seco, mamona lá, o óleo da mamona, cheira semente, era várias coisas assim, ele disse que era forte, viu? Untura, ajuda a eliminar parasitas. Moxa, que é um bastão de Artemisia, que eu faço também, que é da medicina chinesa, passa assim na barriga, ajuda nos pontos, tem alguns pontos do sistema digestivo, e passar também em cima do sistema digestivo do estômago, da barriga, que incomoda bastante os parasitas. Posição de mãos, já teve aquele caso lá que foi bem forte. Algumas vibrações, trabalhar uma respiração, cristais também, já trabalhei com cristais, que são muito bons. E onde tiver inflamação no seu corpo, onde tiver algum desequilíbrio energético, provavelmente os parasitas vão querer ir para lá, onde tiver muco, na face, garganta, gordura. E onde tiver alguma doença, alguma inflamação, provavelmente vai ter parasitas, ó. Doenças, parasitas nos órgãos. Cada tipo de parasita interfere numa emoção, numa vontade de comer alguma coisa, um tipo de doença. Isso aqui é um resumo assim, ao longo desses anos, que não é um assunto muito comum. E a gente realiza protocolos presenciais, online, protocolo de limpeza do fígado, de desparasitação. E principalmente o presencial é muito forte. Mas o online dá para fazer de onde você estiver, só se organizar e fazer. Dá para fazer alguns detox comendo algumas coisas, que dá para você trabalhar, dá para fazer o que tiver. Mas o ideal é você estar num lugar tranquilo. Mas se você quer fazer e tendo algumas ações, é melhor fazer do que não fazer, né? Só adaptar para que você se sinta bem. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém que seja importante, essa informação, e quiser fazer também um protocolo com a gente faz aqui na casa de praia, faz presencial com acupuntura, com aprendendo a preparar os fermentados, a comida crua, yoga, passeios. E comenta aqui alguma coisa que você achou, se você já sentiu alguma coisa de vermes, se já eliminou vermes. Envie esse vídeo para alguém que possa se interessar, curte aqui e vamos continuar aqui. Tem algo saudável, que seja do bem, que seja legal e que dê para fazer de acordo com a sua realidade.